Olá, meus queridos. Nós vamos agora, para a nossa última aula, a nossa 16ª aula e última. E eu quero falar um pouquinho, querido, dentro desse padrão de oração, de busca, quero falar um pouquinho sobre a unção, né? Falei na aula passada sobre a questão do ministério, como é importante você cumprir o ministério não só na sua força. Por quê, querido? Porque nós precisamos de uma unção. Nós precisamos de uma capacitação que vem do alto, né? E é sobre esse tema que eu quero falar, a unção. O que é unção, querido? A unção, na verdade, é um propósito de Deus, né? É um planejamento de Deus, é algo que Deus deposita sobre nós para que a gente possa cumprir o ministério. Querido, tudo que Jesus fez, é importante a gente compreender, ele fez debaixo da unção, né? Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar é essa questão, né? A questão da unção. E nós vamos encerrar esse estudo por aqui, tá? Então, vamos lá. João capítulo 20, versículo 21 diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Eu acredito, querido, que antes de entrar na questão da unção, né, o ponto de partida aqui desse texto, a gente precisa entender algo. Jesus está reunido com seus discípulos, né, ele diz: O Pai me enviou e eu estou enviando vocês. Jesus está dizendo: a mesma autoridade que eu depositei, que o Pai depositou em mim, eu estou depositando na vida de vocês. A mesma capacitação que o Pai proveu na minha vida para funcionar no ministério, eu estou enviando vocês da mesma forma. Então, logo depois, a Bíblia diz que Jesus sopra neles o Espírito e diz: receba o Espírito Santo. Interessante, querido, que relacionado a esse envio dos discípulos, a mesma forma que Deus nos enviou, né, que Deus enviou Jesus, ele enviou também os discípulos, né, Jesus enviou os discípulos e nós também fomos enviados. Então, gente, a primeira coisa a entender é que essa questão dos dons, né, da compreensão do ministério, tudo que Jesus fez, ele não fez como Deus. É muito importante a gente entender isso aí. Tá? O ministério aqui na terra de Jesus, gente, ele fez numa condição de homem. Um homem ungido por Deus, claro, ungido pelo Espírito Santo, mas ele fez na condição de homem. Atos 10, 38 diz como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O texto está dizendo que ele fazia porque Deus era com ele, não porque ele era Deus. E se ele fazia porque Deus era com ele, eu também posso fazer, irmão. Deus colocou e depositou na minha vida também algo, né? João Batista, querido, quando João Batista batizou Jesus, né, o Espírito Santo veio sobre ele, e olha que interessante, Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e o Espírito descendo como pomba vindo sobre ele. Então, querido, a gente entende o quê? O Espírito Santo é que fazia diferença na vida de Jesus. Agora o Espírito Santo está na nossa vida também, querido. Então a Bíblia fala que quando ele foi, por exemplo, para ser tentado, né, lá em Mateus 4, a Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Então ele vai, e a Bíblia diz que ele, quando ele volta, ele regressa no poder do Espírito. Tá? Quando ele volta no poder do Espírito. Então a Bíblia vai deixar bem claro para nós, querido, que tudo que Jesus fazia era a unção, a capacitação que o Espírito Santo via sobre a vida dele, né? Olha o processo que Jesus passou para vir para a terra. Filipenses 2,5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, né? Pois isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando a Bíblia diz que mesmo sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Na Bíblia, quando a Bíblia diz esvaziou-se, a palavra usada aqui do grego é kenosis, né? Ela fala, na verdade, está dizendo de uma posição que ele se abriu dela, que ele abandonou, que ele esvaziou-se dela. Ele não deixou de ser Deus em essência e identidade. Mas enquanto ele esteve na Terra, ele não usou aqueles atributos que são exclusivos de Deus, né? Tem atributos, gente, que eles são exclusivos da divindade, né? E tem vários deles. Mas a Bíblia fala, menciona, né, por exemplo, a onipresença. A palavra oni significa todo, né? E presença significa todo presente. Então, assim, só Deus tem a capacidade de estar em todo lugar, né? Em todo tempo. Agora, você não vê Jesus estando em todo lugar, querido, em todo tempo, né? A Bíblia não fala.
Isso, a Bíblia fala que Jesus foi em um lugar e cada vez, né? Então ele está limitado ao seu corpo, ele está limitado a cada cidade, ele está limitado a tudo aquilo que era, né, essa questão do tempo, né? Então Jesus, querido, ele não usou a onipresença, ele também não usou a onisciência. Pastor, o que é onisciência? Onisciência é a capacidade de ter todo o conhecimento. Ele não tinha. Ele fazia perguntas. Lucas 2:52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e os homens. Então, irmãos, ele crescia, ele desenvolvia, ele fazia perguntas para as pessoas quando ele não sabia. Ele não usou, queridos, os atributos de Deus, de conhecer todas as coisas, né? Você vê, por exemplo, em Marcos 9:21, né? Você vai ver Jesus, quando ele faz uma pergunta, falando do pai daquele endemoniado, ele diz assim, ó, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que sucede isto? E ele disse, desde a infância. Então Jesus não sabia, né? Assim como ele não usou a onipotência, que é a capacidade de ter todo o poder. Por isso que a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a Bíblia está dizendo, querido, que o Espírito Santo fazia o poder de Jesus acontecer. Ele não usou os atributos divinos. Então uma coisa que nos fortalece em relação a essa lógica, lá no livro de João 14:12, diz assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Gente, raciocina comigo. Se ele tivesse feito tudo isso como Deus, como nós poderíamos fazer as obras maiores do que ele? Né? Nem iguais a gente poderia fazer. Então a razão dele estar dizendo, né, que ele fez isso não como Deus, é para que a gente possa ser encorajado, querido. Nós temos uma unção, uma capacitação sobre a nossa vida. Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, eu vou deixar o Espírito Santo, eu vou trazer para vocês o Espírito Santo. Então, gente, nós temos um propósito, Deus nos chamou para coisas maiores. Tem uma unção e uma capacitação sobre a vida de cada um. Quando Jesus envia os discípulos, em Mateus 10:8, ele diz, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então Jesus está dizendo o seguinte, eu quero que vocês vivam o ministério, reproduzindo toda a marca que existe no ministério. Tudo que eu fiz, vocês vão fazer também. Então, querido, o dom não é uma capacidade natural, mas sim uma capacidade sobrenatural. Jesus disponibilizou a nós uma unção, uma capacitação, né? Jesus, ele teve isso aí, e ele disponibilizou a nós. Lucas 4:18 diz o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E carregando o livro, tornando a dar o ministro, assentou-se com os olhos todos da sinagoga, estava fito nele. E então começou a dizer, hoje se cumpriu a Escritura. Olha o que ele está dizendo, em vossos ouvidos. Gente, ele está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre. Irmão, toda vez que a Bíblia fala sobre o Espírito sobre, ele está falando de uma capacitação que é a unção para a obra do ministério. Ele fala que ele foi ungido para evangelizar. Irmão, nós temos essa capacitação, querido. Nós temos a unção. Nós somos chamados para evangelizar também. Né? Ele fala sobre a questão, nós temos a unção para curar os quebrantados de coração. Né? Então, irmãos, nós temos uma unção, uma capacitação dentro de nós para mexer, querido, com aqueles que não estão bem, trabalhar com aqueles que estão bem. Nós temos a unção de pregar liberdade para aqueles que estão presos ou cativos. Então, irmãos, existe uma posição na nossa vida de pregação, de ensino, de estudo, de expulsar os demônios, de tirar as pessoas da cadeia, tirar as pessoas dos grilhões. Nós temos uma unção para curar os cegos. Gente, Deus está dizendo que nós temos. Foi Jesus que nos colocou isso, querido. Então, gente, ele fala sobre pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Gente, essa talvez foi a primeira pregação de Jesus em público, que ele prega mesmo para valer em público, né? E o primeiro assunto que ele aborda é diretamente a questão da unção. Viva a unção, querido. Viva de forma poderosa a unção que Deus colocou na sua vida. Essa capacitação sobrenatural que ajuda você a cumprir o seu ministério. Por isso que eu digo, querido, que você precisa gastar tempo com Deus. Não fazer a obra só na força do seu braço, na sua capacidade. Porque, irmãos, a unção, querido, é que nos faz chegar lá. É unção, irmão. É unção. Quantas vezes você vê pessoas que não queriam aceitar o evangelho, o apóstolo Paulo pregando, Pedro pregando, né, muitos deles pregando, eles não aceitavam o evangelho. Que eu fico imaginando a dificuldade que eles tinham de pregar o evangelho naquela época. Por quê, irmãos? Se você fosse falar com uma pessoa que era gentil, não um judeu, imagine para Paulo pregar para essas pessoas, querido.
Paulo vai lá ensinar eles, dizendo o seguinte: ei, vocês não podem ter relação sexual porque isso é ilícito. Vocês não podem adorar outros deuses. Irmão, adorar deuses, queridos, estranhos, fazia parte da cultura deles. Você falar para eles que eles não poderiam ter relações sexuais ilícitas, isso fazia parte do culto pagão deles. Então, querido, você começa a tratar coisas ali que fazia parte do cotidiano deles. Imagine o choque de realidade. Irmão, sem sinais, sem prodígios, sem coisas acontecendo, dificilmente eles iam conseguir ter essa visibilidade ou atrair atenção. E a unção, querido, na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida desses homens de Deus, é que trazia essa possibilidade do evangelho ser introduzido de uma melhor forma. Então, irmãos, nós precisamos, querido, para introduzir o evangelho, para pregar o evangelho, ensinar pessoas, ter essa unção, essa capacitação sobre nós. E isso, querido, vem do Espírito Santo. A Bíblia diz que em 3 anos e meio de ministério na terra, ele se moveu de forma extraordinária, Jesus, mas debaixo da unção do Espírito Santo. Irmãos, como é fantástico a gente pensar, querido, sobre essa capacidade que Deus nos colocou. Porque, querido, a unção, ela traz ousadia. A unção, querido, ela nos faz viver coisas sobrenaturais. Tem um texto que eu amo, que fala sobre a questão de ousadia, quando os apóstolos eles estão sendo perseguidos, né? Eles estão, na verdade, sendo proibidos de pregar o evangelho, estão proibidos de falar de Deus. E olha o que a Bíblia diz. Eu vou começar lendo em Atos 4:13, diz assim, ó: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles, homens que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferiam-se entre si, dizendo: que havemos, pois, de fazer a esses homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, mas para que não divulgue mais entre o povo, ameacemo-nos para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando, disseram-lhes absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, e disseram: julgai-vos vós mesmos que é justo diante de Deus ouvir antes a voz do que é Deus. Ele está deixando bem claro. Você acha que a gente vai ouvir vocês do que é Deus? Ele diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçaram mais, e não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos que o homem em que se operara aquele milagre teve saúde, né? Recebeu a saúde. Então, querido, assim, 40 anos, olha o impacto que trouxe lá. 40 anos que o homem estava nessa situação, né? E a Bíblia diz que Deus trouxe saúde. Então, o povo do Sinédrio, o povo começou a querer prender eles. E falou: não pregue mais esse nome. Ele disse: importa o quê? Agradar a Deus ou os homens? Nós vamos agradar a Deus. Ele diz: é notório o que tem acontecido. Os sinais que dão unção, a capacitação, ela vai trazer a possibilidade do evangelho ser pregado, né? Então, isso é uma forma que Deus usa para poder nos levar à questão do evangelho. E você vê, querido, que eles dizem: nós não vamos parar de pregar, tá? Então, como que eles resolvem tudo isso? Orando. Atos 4:24 diz o seguinte: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz. Então, o que acontece? Eles saem dali, eles vão comunicar à igreja da situação que estava, né? E a Bíblia diz que quando eles estão comunicando à igreja, a Bíblia diz que eles levantaram a voz a Deus, unânimes, todos juntos, dentro de um mesmo propósito. E disseram o seguinte: Senhor, só tu és Deus, fizeste os céus e a terra e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam os gentios, os povos, pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes e se ajuntaram um contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos continuar. No versículo 27, ele diz o seguinte: porventura, verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungisses, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que da tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de se fazer. Agora, pois, ó Senhor, para as suas ameaças, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, eles começam a pedir para Deus, que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que faça sinais e prodígios pelo nome do santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo
e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Querido, dentro dessa ameaça, o que eles começam a fazer? Eles se reúnem, a Bíblia diz de forma unânime, todos eles, e a Bíblia diz o quê? Eles começam a orar, eles começam a clamar. Porque, irmão, cai por terra, querido. Quando existe, a Bíblia vai dizer, e lá em Isaías, eu vou ler o texto depois, que a unção, ela despedaça o jugo. Pode colocar jugo, pode partir para cima. Se você está orando, está buscando a presença de Deus, é natural que as coisas vão fluir. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, eles começam a orar, né? E é interessante a oração deles, me chama a atenção, né? Quando eles começam a buscar de Deus, a oração deles me faz entender que Deus quer que a gente seja ousado mesmo. Ele diz, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede-nos ao teu servo que fale com toda a ousadia a tua palavra. Ousadia, irmão, trepidez. Sabe, querido, quando não é só informação, é o poder de Deus sendo lançado através das palavras. Ele diz o seguinte, enquanto isso, estendes a tua mão para curar, para que faça sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. Então, querido, o impacto da mensagem viria sim, mas os sinais ele ajudaria a fazer toda a diferença, querido. Então, irmãos, nós precisamos, querido, desse propósito. E sabe o que eu acho interessante nesse texto? A Bíblia diz que o lugar onde eles estavam se moveu. Irmão, pensa nisso. Eu não estou falando de alguém tremendo, não, querido. Eu não estou falando de alguém que recebeu o Espírito Santo e está tremendo, não. Eu estou falando do lugar onde eles estavam tremer. Pense numa unção, pense numa capacitação, pense em algo fantástico que estava vindo da parte de Deus para eles. Porque, querido, o que mais Deus quer é que a gente viva o propósito dele. Agora, o que a Bíblia nos ensina? Os meus sinais seguirão aos que creem. O sinal, querido, ele vai atrás de quem crê. O sinal, irmão, ele não vai ficar parado, ele vai atrás. Mas você, para ele ir atrás, você precisa se mover. Você precisa, querido, libertar os cativos, você precisa anunciar o ano aceitável do Senhor, você precisa dar vista que ele está cego, você precisa fazer a sua parte. E o id, irmão, né? O planejamento de Deus é esse, querido. Porque, pastor, eu não vejo sinal nenhum. Nada acontece na minha vida. Eu tenho tanta vontade de orar, de curar, de ajudar os outros, de expulsar os demônios. Irmão, você não vai para lugar nenhum, querido. Você não vai para lugar nenhum. Os discípulos estão orando o seguinte, dizendo, Senhor, enquanto nós pregamos a tua palavra, concede-nos, Senhor, com ousadia a tua palavra. Enquanto isso, o Senhor estende a sua mão para quê? Para curar, para que faça sinais, prodígios. Nós queremos ver as coisas acontecendo, Senhor, para que o nome do teu filho seja glorificado. Então, irmão, é importante, querido, a unção, irmão. É importante essa capacitação. Nós temos que gastar mais tempo com Deus, querido. E buscar de Deus, irmãos, algo novo, algo da parte dele. Sabe, querido? A unção, irmão, ela tem o poder de destruir todo o peso, todo o jugo, toda a corrente, toda a cadeia. Isaías 10, 27 dizia, acontecerá que naquele dia a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço e o jugo será despedaçado por causa da unção. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando existe unção, quando existe a capacitação de Deus, as coisas mudam. Irmãos, e tem momentos da nossa vida, querido, que nós precisamos de uma unção diferente. Existem desafios que nós vivemos que nós precisamos de uma unção diferente. Essa é a realidade, querido. Esse é o propósito. E para ter uma unção diferente dentro dos desafios que nós temos, irmão, a unção que tinha lá atrás para a minha vida, hoje não é o suficiente para o momento que eu estou vivendo. Então eu preciso de uma unção nova, de algo que venha da parte de Deus, uma capacitação nova para a minha vida. Agora, querido, isso não vai acontecer só porque Deus quer. Eu preciso lutar por isso, eu preciso buscar isso. Eu preciso gastar mais tempo com Deus. Eu preciso ter mais tempo na presença de Deus. É a unção, querido, ela vai despedaçar todo o jugo. Querido, guarda isso no seu coração. Que Deus abençoe você. Que Deus coloque as mãos poderosas dele com você. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está me ouvindo. Pai, em nome de Jesus. Eu estou te pedindo agora, Senhor, coloque, Deus, as tuas mãos sobre o teu povo. Nós falamos aqui, Senhor, acerca do ministério. E o ministério é uma honra, Jesus. Eu te dou graças, honra, Senhor, pelo Senhor ter me colocado, meu Pai, Senhor Deus, no ministério. Jesus, eu te peço agora, essas pessoas que estão, Senhor, ouvindo, que o Senhor abençoe, que o Senhor toque, que o Senhor, meu Pai, traga uma unção nova sobre a vida de cada um, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, mexa nessa posição que essas pessoas estão vivendo. Meu Pai, sacode a gente, Deus, mexe conosco de maneira poderosa. Deus, nós queremos, Senhor, viver algo sobrenatural da tua parte. Abençoa, Deus, os teus filhos, Senhor. Que nós possamos chegar ao final da nossa vida e cumprir o ministério. Deus, que nós possamos estar no centro da tua vontade. A tua palavra diz, Senhor, Deus, que os campos estão brancos, meu Pai. E são poucos, Deus, os ceifeiros.
Deus, a colheita está aí, nós precisamos, Senhor, fazer, meu Pai. Que o Senhor prepare ceifeiros, que o Senhor levante pessoas aqui dentro, Senhor. Que o Senhor levante pessoas que, através dessa palavra, Deus, essas palavras que foram entoadas aqui, que o Senhor faça a diferença na vida de cada um. Deus abençoe a vida de cada filho seu, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido.